Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Efetivamente, voltando às nossas atividades, espero que todos estejam bem, né? Estamos aqui retomando na perspectiva de que a gente já sabendo trabalhar com o ensino remoto, a gente vai se esforçar para conseguirmos ter o melhor nível de aprendizagem possível. É preciso dizer que isso necessita do engajamento e do envolvimento de vocês para que vocês realmente aprendam, né? Dentro das nossas possibilidades, a gente está aqui para auxiliá-los sempre que possível nessa nova forma de aprendizagem, certo? E aí a gente começa fazendo uma pequena revisão do que a gente viu no primeiro semestre. Nós tivemos aí, aqui no sétimo ano, a questão do absolutismo, né? Relembrando a vocês, o absolutismo foi um movimento ocorrido na Europa, a partir do século XIII, né? 12, 13, até o 14, em que houve o fortalecimento dos reinados europeus, né? A gente costuma chamar do fortalecimento das coroas. Como esse fortalecimento aconteceu? Através da formação dos poderes em torno dos reis, né? E aí a formação desses primeiros grandes reinados. França, Inglaterra, Portugal, Espanha, né, em que o poder era centralizado nas mãos, passou a ser centralizado nas mãos dos reis, né? E esses reis chegaram a governar seus países, o que vai ser a ideia de países, com bastante rigidez, né? Chegando a ser quase que um poder exagerado, né? Em que a vontade do rei era uma vontade suprema, daí uma vontade absoluta, daí o nome absolutismo, né? Depois nós passamos para o Renascimento Cultural, e dentro desse evento do Renascimento Cultural, logo depois que aconteceu a grande peste, não é? A primeira grande doença ocorrida na Europa em grandes proporções, matou muita gente, também chamada de peste bubônica, que tinha sua origem na quantidade de pulgas dos ratos, né? E aí as pulgas dos ratos transmitiam essa doença para os seres humanos, que dizimam quase um terço da população da Europa, né? Também nesse período aí do século XIV, né? E 13, 14. E aí, em razão depois desse evento terrível de doença, os europeus quiseram dar um novo ar, uma nova situação cultural, né, de vivência, a forma de entender e encarar o mundo, né? Esse movimento de transformação passou a ser chamado de renascimento cultural. Esse renascimento das pessoas, esse renascimento da Europa foi notado principalmente nas artes, né? As artes que fizeram essa transformação. Uma forma de ver o ser humano, né, a condição do homem, como uma coisa mais próxima, mais observada. O homem, e aí eu digo o homem, a espécie humana, o homem e a mulher, como o belo, como uma forma de estar presente ali, o divino, né? A questão da semelhança, a imagem e semelhança com o divino.
não tratando mais Deus como uma coisa distante, mas como uma coisa próxima. E aí as artes passaram a ser esse caminho de transformação, né? Literatura, música, pintura, teatro, todas essas expressões de arte que estavam sendo colocadas dentro da Europa, elas passaram a transformar-se, caminho de mudança, transformação dentro da Europa. Junto com isso, ali acontecendo ao mesmo tempo, esse questionamento começou a acontecer um questionamento sobre o poder que a Igreja Católica na época tinha, né? Em que tudo que a Igreja falava era verdade absoluta. E aí esse movimento das artes, da ciência despontando aí na Europa com bastante força, começa a questionar esse poder absurdo que, não vou dizer absurdo, esse poder grandioso que a Igreja tinha, não é? Em que tudo aquilo que era dito era verdade absoluta. Então, a partir do momento em que se vê Deus de uma outra forma, Deus no próprio homem, o homem como esse resultado da criação divina, a Igreja passa a não ter mais tanta importância, a não ditar tanto as coisas. O acesso ao conhecimento faz com que as pessoas questionem o poder da instituição. E aí acontece a reforma protestante com alguns nomes ganhando destaque nesse sentido, principalmente o Martinho Lutero, né? Mas depois dele, João Calvino, o próprio Henrique VIII, rei da Inglaterra, em que rompem com a Igreja e que esse rompimento abre a possibilidade para a formação, para o conceito, a possibilidade de outras religiões, outras igrejas poderem existir junto com a Igreja Católica, falando de fé, falando dessa ligação com o divino, não é? A Igreja passa a perder poder dentro da Europa também nessa época. E nesse movimento de transformação final, para realmente se desligar do período da Idade Média, os europeus encontram a possibilidade de comércio e a variedade de produtos com o Oriente. O contato com os povos da China e da Índia trazem, com o Oriente Médio de uma forma geral, trazem para a Europa, além de mais conhecimento, abertura de mentes, trazem produtos que a Europa não produzia, né? Esses produtos ganharam bastante importância e diversidade, foram chamados de especiarias. Então os europeus saíam da Europa com destino ao Oriente, tentando buscar adquirir essas especiarias que eram trazidas para a Europa e comercializadas com grande lucro, fazendo com que surgisse aí uma nova classe social, a burguesia, né, em que os comerciantes ganhavam bastante destaque a partir do comércio com esse Oriente, né? As especiarias fizeram com que a necessidade do europeu de buscar novos caminhos para essas rotas comerciais. Um desses caminhos foi a navegação, navegar pelo Mar Mediterrâneo para que o transporte dessas especiarias ficasse ainda mais rápido, né? Nessa busca, na melhoria da navegação, deu-se o evento histórico chamado de Grandes Navegações. Foi justamente a saída do europeu na busca por caminhos, por alternativas para chegar mais rápido na Europa, chegar mais rápido no Oriente, para providenciar essas especiarias e lucrar cada vez mais. As coroas, os reis, se juntaram com essa burguesia nascente, com esses comerciantes,
para lucrar junto com eles no comércio das especiarias. Isso foi visto tudo no primeiro semestre, né? Juntamente com um pouquinho da história da África, ali dos reinos Congo, do reino Mali, né? Na África, que passou a ser um dos caminhos na busca por essa facilidade de navegação para o Oriente, né? Todos esses assuntos foram vistos no primeiro semestre, porque a revisão, para dar uma clareada na sua mente, para que a gente possa passar então para o assunto desse início de semestre, que é o capítulo 6, a colonização portuguesa, certo?